De acordo com o Sebrae, cerca de 50% das empresas, ou seja, uma em cada duas empresas, um em cada dois negócios, acaba fechando as portas antes de completar o terceiro ano de vida. E um desses fatores se deve justamente à falta de saber gerar lucro ou à falta de saber calcular o salário do dono. Por isso, nesse vídeo, você vai aprender um passo a passo para calcular o seu salário como dono de uma empresa, ou calcular a sua receita, o seu prolabore como dono de um negócio. Como fazer para fazer esse cálculo de forma consciente e de forma que você possa aumentar os seus ganhos sem necessariamente aumentar as suas receitas. Vamos entender um pouco mais sobre como isso funciona? Então, continua aqui comigo. Nesse canal a gente fala muito sobre gestão e psicologia. E agora eu vou mostrar como eu faço para calcular o meu salário aqui dentro da empresa. E eu quero poder trazer insights de como você pode calcular também o seu prolabore. Primeira coisa que é importante, vamos falar sobre algumas estratégias práticas. Ó, lembra disso. Empresa, rica, dono, anota essa, pobre. Como assim, Romani? A minha empresa é rica e eu vou ser pobre? Isso é importante se ter em mente se você quiser crescer um negócio e ter um negócio sólido. A receita da empresa não é a receita do dono. A partir do momento que a empresa se torna milionária, o dono tem condição de começar a enriquecer. Enriquecer a partir do momento que a empresa já começa a fazer um caixa bem interessante. E quando o dono começa realmente a ficar milionário, quando a empresa está multimilionária. É importante ter esse tipo de mentalidade se você quiser crescer um negócio e ter um negócio saudável, um negócio sólido. Na prática, o que significa? Significa que se a empresa conseguiu fechar um contrato e ela está com 100 mil reais de caixa agora, então quer dizer que eu posso fazer uma viagem e usar esses 100 mil reais na minha conta pessoal? Obviamente que não. Isso parece simples, mas é um dos erros que mais fazem negócios quebrarem, é a falta desse controle do fluxo de caixa. Porque dependendo, tem meses bons e meses que podem ser mais desafiadores. Imagine qualquer negócio como se fosse uma rocha, que no início ela está parada e fica difícil empurrar aquela rocha. Só que a partir do momento que você começa a empurrar, está em movimento, tende a continuar em movimento. Só que vai ter momentos que vai ter morro, ladeira acima, empurrando aquela rocha. E nesses momentos vai ser necessário mais caixa para manter o negócio. E é importante ter esse caixa na empresa. E aí tem momentos que está ladeira abaixo, a rocha está descendo sozinha, está gerando uma boa receita, e aí é a hora que muita gente acaba errando e colocando muito dinheiro aqui para o dono, esquecendo, sem se lembrar que daqui a pouco vem uma rocha ladeira acima de novo, vai ter morro ladeira acima e a empresa vai precisar também no caixa. Então é importante entender isso. Agora, outra coisa que é importante levar em consideração, se você quiser calcular o seu prolabore de forma efetiva, é o seguinte: imagine que a sua empresa, ela está fazendo, vamos fazer um cálculo aqui só para ficar simples. Imagina que você está conseguindo fazer um faturamento de 10 mil reais. Faturamento não é lucro, lembrem-se disso, faturamento não é lucro. Tem muita gente que fala assim, eu estou ganhando 50 mil por mês. Só que a pessoa está com a cabeça, talvez de autônomo, ou com a cabeça de não entender que ela é um negócio, que ela é uma empresa, porque talvez ela ainda não tenha colaboradores, ou talvez tenha poucos colaboradores. E mesmo que se você tenha uma quantidade significante de colaboradores, achar, nossa, eu faturei 1 milhão esse ano, achar que você é milionário porque você faturou 1 milhão, é um grande erro. Tem negócios que faturam dezenas de milhões e, mesmo com o faturamento de dezenas de milhões, tem uma margem de lucro muito baixa. Então, não confundir o caixa da empresa com o caixa do dono é essencial, por isso é importante calcular o prolabore. E aí, pensando nisso, a empresa está fazendo 10 mil reais. O que eu tenho que ter em mente? Qual que é o custo operacional para essa empresa girar? Então, você tem que pensar nesse número aqui, ó, custo operacional. Ou seja, você vai pensar no custo operacional dividindo em duas categorias. A primeira categoria é o custo fixo, o quanto fixo que precisa para a empresa girar, exemplo de coisas que vão entrar aqui como custo fixo. Funcionários, talvez se você paga internet todo mês, aluguel todo mês, coisas que geralmente estão no custo fixo. Aluguel, aqui, equipe,
Todo mês tem custo com equipe. O que mais que geralmente aqui? Contas, internet, luz, água e outras coisas que podem estar dentro do custo fixo. E aí, obviamente, você tem que pensar no seu negócio, na sua empresa, para calcular esses custos fixos. Entendendo que tem um custo para a empresa existir. Talvez você tenha contador, dependendo do seu faturamento, dependendo se você é simples, se você é MEI, se você é lucro presumido, você tem que entender quais os custos fixos que giram. Imposto aqui, ó, você tem também o chamado custo variável. Variável. Concorda que a cada mês a quantidade de imposto que você paga depende da quantidade de vendas que teve naquele mês, ou o quanto, como que foi as vendas naquele mês, geralmente, ou o número de colaboradores, talvez tenha um a mais, um a menos e assim por diante. Então você tem um custo variável, impostos. Impostos. O que mais que entra geralmente como custo variável? Custo com publicidade, vamos colocar publicidade. Ah, não, mas eu não uso publicidade. Você deveria usar, se não usa. Inclusive, você pode também colocar aqui marketing no geral. O que no marketing? Talvez anúncios no Facebook, anúncios no Google, ou outros tipos. Você gastou para fazer logo, outras coisas, vai entrar em custo variável. O que mais que você pode colocar custos variáveis? Taxas de cartão de crédito. Se você faturou, ah, não, mas eu não tenho. Imagina que você faturou 10 mil. Entenda que existem taxas do cartão de... O cara dividiu em 5 vezes, olha para você ver na sua maquininha quanto que dá de taxa quando a pessoa divide em 5 vezes que você está pagando e que você nem percebeu. Talvez aqui nessas taxas, você está, pelo menos ali, 5% você está pagando de taxa de cartão de crédito. Então você vai colocar aqui e dependendo se a pessoa parcela e você não fica com os juros do parcelamento, essa taxa acaba sendo ainda maior. Então você tem os custos aqui, taxa de cartão e vários outros que vão entrar como custos variáveis. Mas você tem que pensar, meu custo operacional, meu variável médio é quanto? Meu fixo médio é quanto? A partir do momento que você fez essas contas aqui, é interessante até, exemplo, eu invisto em mentorias, em consultorias, grupos de mastermind, eu coloco aqui. Então eu coloco aqui, ó, mentorias, masterminds e grupos. Isso aqui entra como custo fixo da minha empresa. Você tem que olhar para o seu negócio. Você olhar para o seu negócio vai te ajudar a entender o seu custo fixo e o seu custo variável. Agora, pensando nisso, você vai definir os custos operacionais da empresa para entender o quanto que sobra de lucro e definir a margem de lucro do seu negócio, não do dono. Então vamos supor que para isso tudo aqui acontecer, existe um custo total que está acontecendo todos os meses, em média, de R$6.000. E a pessoa nunca tinha feito um cálculo para saber quanto que está sendo esse custo e achava que ganhava 10 mil por mês. A partir do momento que você sabe esse custo, você tem a margem de lucro. Então, entendendo que a empresa está conseguindo, exemplo aqui, está uma empresa que está muito bem, que está conseguindo uma margem de lucro de 40%. 40% é difícil de conseguir no mercado. No geral, grandes negócios tendem a ter uma margem de lucro 5%, 10%, 15%, 20% já é um tanto interessante. Mas vamos colocar aqui, 40% que está conseguindo de margem de lucro. Isso é importante ter divisão para ter cabeça de empresário. Empresário entende que faturamento não é lucro. 40% de margem de lucro aqui, 4 mil por mês. Quanto que pode ser o seu salário então? 4 mil? Óbvio que não. O seu salário aqui tem que ser uma quantidade menor porque você tem que fazer caixa para a empresa para poder reinvestir no negócio, poder crescer a empresa e fazer a empresa ser rica antes do dono ser rico. Eu falei sobre isso já. Aqui vem a seguinte estratégia que eu gosto de utilizar. Quanto que é o custo operacional? Vamos supor que é de 6 mil. Você vai fazer aqui, ó, 6 mil vezes, eu falo entre 3 vezes, já é um número interessante, 3 a 6 vezes, para entender a hora de que você pode aumentar o seu prolabore é quando você tem aqui já encaixa na empresa entre 3 a 6 vezes o quanto você precisa para que ela exista. Porque as chances são enormes que se você vai crescer o seu negócio, o seu custo operacional vai aumentar também. Por isso que você tem que pensar ali de 3 a 6 vezes. Aí eu quero crescer o meu negócio.
Então o custo operacional talvez vai sair de 6 mil, vai para 8, e não necessariamente nos primeiros meses que você está crescendo o seu negócio, você está aumentando o faturamento já nos primeiros meses. Tal ponto importante. Por que eu falei sobre construir um caixa para a sua empresa que tenha de 3 a 6 meses o valor do custo operacional dela? Porque a partir que você constrói um caixa entre 3 a 6 meses que possibilita que a sua empresa tenha uma saúde financeira interessante, você pode pensar também em aumentar a sua distribuição de lucro, ou seu prolabore, e consequentemente começar a aumentar a sua capacidade de enriquecer também como pessoa. E outra coisa muito importante é que a partir do momento que você vai enriquecendo no seu CPF, você pode pensar outras oportunidades de investimentos além do negócio que talvez seja o seu negócio principal. Mas é muito relevante pensar em fazer primeiro a empresa enriquecer para então você poder aumentar o seu prolabore. Por isso que eu gosto de trazer esse número entre 3 a 6 meses da receita, do custo operacional da empresa, conseguir construir isso de caixa para crescer os seus rendimentos na pessoa física de forma mais congruente. Talvez tenha mês que você vai aumentar o custo para 8 mil e vai continuar com o faturamento de 10. Talvez tenha mês que você vai aumentar o seu custo para 10, porque as coisas não acontecem do dia para a noite. Vamos dar um exemplo prático aqui, ó. Quando eu pego e começo a gravar um vídeo como esse, que eu invisto em equipamento, microfone, negócio aqui para, como é que chama isso aqui? Flipchart, e iluminação, pessoas para trabalhar como cinegrafista, estão entendendo? Edição de vídeo. Talvez nos primeiros meses existe um custo operacional e ainda não existe retorno sobre aquele custo operacional. Mas no longo prazo a conta acaba fechando. Então entender isso é importante. Aqui, então imaginando que a empresa vai precisar de um caixa de, vamos colocar de 3 vezes, dá 18 mil reais. 18 mil reais. Esse caixa de 18 mil reais, eu tenho que fazer ele para a empresa antes de pensar em querer ganhar o meu dinheiro sozinho. E aqui, vamos colocar, como que eu faço para fazer esse caixa de 18 mil? Eu tenho que pensar qual o mínimo que eu posso tirar da empresa para conseguir chegar em uma empresa que tenha uma saúde financeira mais adequada para existir. A maior parte dos negócios no Brasil fecha por quê? Por exemplo, teve a pandemia. Muita gente fala assim, meu negócio fechou, mas fechou devido à pandemia. As chances são enormes que o seu negócio, quando chegou a pandemia, ele já estava com as pernas fracas. E quando chegou a pandemia, infelizmente, muitos negócios não conseguiam sobreviver nem sequer os próximos 3 meses. E eu estou falando sobre isso porque no Instituto Romani, o que me permitiu sobreviver ao meu negócio foi justamente que eu tinha um caixa que fez com que o meu negócio ficasse, mesmo sem faturar quase nada, durante 6 meses sobrevivendo, a partir do momento que eu consegui criar novas estratégias, levar também para vendas online, mudar o modelo de negócio, a estrutura e fazer com que o meu negócio aumentasse, crescesse, aumentando o faturamento em mais de 400% depois da pandemia. Eu estou mostrando essa estratégia que aconteceu comigo porque eu tive caixa para fazer a empresa sobreviver. Se eu não tivesse caixa na empresa, a empresa tinha quebrado e eu não tinha conseguido nem chegar no ponto de inflexão que fez com que o faturamento aumentasse. Eu estou mostrando esses pontos porque, então, é importante pensar qual o mínimo que eu poderia retirar aqui da empresa. Qual que é o seu custo de vida? Vamos supor que você consiga ter um custo de vida que você consiga viver com 2 mil. Um exemplo, 2 mil reais. Aqui no exemplo de um faturamento de 10 mil, mas você tem que trazer isso para a sua realidade. Vamos supor que você está faturando 100 mil e o seu custo de vida é 10 mil. Ou vamos supor que você está faturando 500 mil por mês e o seu custo de vida é 40 mil reais por mês. Tudo bem. A questão é, você tem que ter um prolabore que esteja de acordo com aquilo que a sua empresa pode pagar para você. Não é você que define o seu prolabore, é o futuro do seu negócio e a saúde financeira do seu negócio. Então, imaginando aqui, o que acontece? Sobra 2 mil por mês, quanto tempo você demora para fazer esse caixa? E qualquer imprevisto que tiver vai fazer com que seja tirado daqui dessa reserva da empresa e fica difícil crescer o negócio. Por isso, tantas empresas enfrentam desafios para crescer, porque não sobra caixa para a empresa crescer porque o dono está pegando para ele. E sem perceber, Romani, mas eu estou trabalhando muito. Não é sobre o quanto você trabalha, é sobre a receita que a sua empresa está fazendo. Você pode estar trabalhando muito, se a sua empresa está fechando no prejuízo,
A questão é que não dá para você aumentar o seu prolabore, mesmo você se dedicando muito. Entenda que aprender gestão é muito importante se você quiser crescer um negócio. E as pessoas são remuneradas por resultado muito mais do que por esforço. Quanto mais isso ficar claro para qualquer empresário, mais chances esse empresário tem de crescer. E se você é autônomo, saiba que você também é empresário. Então, pensando aqui, se eu tenho caixa na empresa, eu tenho condição de correr mais risco. Correndo mais risco, eu tenho condição de ter um retorno mais assimétrico. Retorno mais assimétrico proporciona pontos de inflexão. Eu vou dar um exemplo prático. Se eu pego agora, eu tenho um caixa maior na empresa, o que eu posso fazer? Nossa, eu vou contratar alguém para fazer um podcast e eu vou investir em um podcast. Ah, mas e se o podcast não vingar e não conseguir fazer com que traga caixa para a empresa? Ainda assim eu tenho margem e eu consigo fazer e correr riscos calculados. Ou vamos supor que eu queira agora contratar alguém para fazer o financeiro da minha empresa. Agora eu tenho margem para poder investir e aumentar e melhorar a qualidade do meu atendimento do meu negócio. Eu quero melhorar o suporte, vou contratar mais alguém para o suporte e assim por diante. Então, ter essa margem é o que proporciona negócios crescerem. Não ter essa margem e ficar vivendo uma vida de dono rico, empresa rica, isso aqui tende a ser perigoso para qualquer negócio. Existe muito a ilusão daquelas pessoas que pensam assim, nossa, eu faturei R$1 milhão. As chances são enormes que pessoas que faturam R$1 milhão, vamos colocar aqui uma margem que é acima da média do mercado, se ela tiver uma margem de 25%, isso aqui dá um faturamento de 250 mil. Esse faturamento de 250 mil, se você, vamos colocar aqui, ó, 250 mil reais por ano. Ó, isso daqui, eu estou aumentando aqui os zeros. Ao invés de 10 mil, agora, vamos aumentar os zeros aqui, a pessoa faturou R$1 milhão. Ela faturou 1 milhão aqui e ela teve 25% de margem de lucro, 250 mil. Ó, 250 mil dividido por 12, que são os números de meses do ano, dá quanto? R$20.833 por mês, que isso aqui eu tô falando a margem de lucro da empresa, não é do dono não. Aí percebe que muita gente confunde e pensa que o salário do dono é esse. Porque teve a margem de lucro de 25% na empresa, então o dono recebe isso daqui. Isso daqui é algo extremamente perigoso para qualquer negócio. Você investe no negócio para depois pensar em investir no dono se você quiser crescer o seu negócio. E outra, eu não estou falando que você não deve ter qualidade de vida, que você não deve cuidar da sua família, pelo contrário, eu acredito demais, isso aqui é pilar para mim. Cuidar da sua família, cuidar da sua vida vem antes. Só que você tem que fazer isso dentro da sua realidade. Não adianta querer viver uma realidade que você ainda não consegue gerar o resultado financeiro congruente àquela realidade e se você começa a dar um passo maior do que a perna financeiramente, tirando o caixa da empresa e passando para o dono antes da hora, isso é muito arriscado para o crescimento de qualquer negócio e isso, sem perceber, vai fazer você ficar estressado, ter mais problema com a sua família e ao invés de ter mais qualidade de paz, isso vai trazer mais conflito e problema. Então, pensando sobre isso, quanto que poderia aqui então ser o prolabore do dono? Talvez você possa fazer um prolabore ali que esteja congruente com a realidade desse dono viver, sei lá, 4, 5, 10 mil reais, eu não sei, mas entenda que primeiro a empresa enriquece para depois o dono enriquecer. Não dá para pegar os 20.833 e passar como se fosse prolabore do dono. Entendendo algo que também pode te ajudar até contabilmente, uma estratégia boa é o seguinte, você pode ter um prolabore mais baixo. Exemplo, vamos supor que você tem lá R$2 mil de prolabore, mesmo com um faturamento de R$1 milhão, você tem um prolabore de 2 mil, imaginando aqui, e você faz uma retirada de lucros, uma distribuição ali a cada 3 meses. A cada 3 meses tem uma distribuição de lucro. A distribuição de lucro é congruente ao quê? Ao tanto que você precisa para viver dentro da sua realidade. Vamos supor, isso aqui é uma estratégia até contábil, vamos supor que você precisa para viver aqui R$8 mil. Vamos supor que você precisa de R$8 mil aqui.
o que acontece? Uma estratégia contábil. Você pode ter um Prolabore de 2.000 e a cada 3 meses você vai pegar e distribuir 6 vezes 3, 18. Você faz uma distribuição de lucro de R$18.000, que é como se você estivesse recebendo os 8.000 mensais, e isso vai te ajudar a economizar também. Isso é uma estratégia, você pode conversar com o seu contador sobre isso, mas o que é essencial entender sobre isso tudo que a gente falou? É essencial entender que faturamento não é lucro, que pessoas que faturam 1 milhão não necessariamente estão milionários, que pessoas que estão com faturamento milionário geralmente têm um Prolabore que vai girar em torno ali, vou colocar, para ser um Prolabore alto, tenderia a ser a R$10.000 mês, porque é essencial voltar e reinvestir na empresa. E reinvestir na empresa inclui investir em mentorias, inclui investir em aumento de equipe, em melhorar a satisfação do cliente, em crescer. Tem uma coisa que eu quero convidar você a desenvolver na sua mentalidade. Percebe o quanto isso é poderoso quando começa a entender isso. A Amazon, o Jeff Bezos, a Amazon chegou a mandar um e-mail. Quando a Amazon fechou com lucro, ela mandou um e-mail pedindo desculpa para os investidores porque ela tinha fechado com lucro. O que isso quer dizer? Ué, mas se não deu lucro, isso não é bom? Não quer dizer que eu, como investidor, tô bem porque eu estou investindo numa empresa que está dando lucro? Por outro lado, isso significa que está sobrando caixa e esse caixa não está sendo reinvestido na empresa. Se está sobrando caixa que não está sendo reinvestido na empresa, a empresa para de crescer. A ideia de pegar o caixa e só colocar no bolso do dono é uma ideia de fazer com que a empresa desacelere o crescimento. É uma ideia de não entender como funciona a empresa. E aí, vamos pensar um pouco sobre isso que eu acabei de falar. A Amazon pedindo desculpas porque deu lucro. Deu lucro, Romani, mas pensa sobre isso. Imagina que você tem um negócio, pode ser qualquer coisa, um negócio para vender canetas como essa. Se você começou e teve um lucro, vamos colocar de R$20, você vai comprar mais canetas com esses R$20, o que aconteceu no final do mês? Você fechou sem lucro. Talvez você vai pegar ali um Prolabore baixo, mas você vai ter pegado tudo para reinvestir para que no próximo mês você cresça mais, esteja maior. Então, é uma estratégia mais agressiva de crescimento. As empresas que mais crescem no mercado e têm estratégias mais agressivas e tendem a dominar mais o mercado são empresas que têm cada vez menos lucro por estar reinvestindo no crescimento delas. Entenda que você pode enriquecer, só que primeiro você vai enriquecer a sua empresa. Você vai crescer e isso vai ser consequência do crescimento do seu negócio. E o crescimento do seu negócio vai ser consequência do seu crescimento como pessoa, desenvolvendo pontos de mentalidade. Se você gostou desse vídeo, lembra de se inscrever aqui no canal, deixar o gostei, compartilha com mais pessoas que empreendem, pessoas que talvez sejam autônomos e não estão percebendo que são empreendedores, ou talvez pessoas que já têm um negócio bem estruturado, que faturam 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, mas ainda ficam pensando como que eu faço para calcular o meu Prolabore ou como definir o salário do dono. Se esse vídeo trouxe boas reflexões para você, deixa o gostei, compartilha com outras pessoas e se inscreve aqui no canal, marcando o sininho se você quiser. Outra informação importante, deixa o seu comentário, eu quero saber de você. Como você faz? Quais boas práticas você considera ser importante na hora de calcular o seu salário, o seu Prolabore como dono de um negócio? Quais estratégias você pode utilizar para fazer melhores cálculos, para conseguir não errar aqui na conta, para a empresa não ficar pobre enquanto o dono enriquece? Quais estratégias você considera ser importante também para conseguir otimizar o resultado de cálculo em relação ao salário do dono? Deixa aqui nos comentários, eu quero ouvir a sua opinião, as suas reflexões, as estratégias que você usa por aí. Essas são estratégias que eu considero na hora de fazer os cálculos para o meu negócio. Eu espero que você tenha gostado e lembra, inspira conhecimento e inspira atitude, começa a aplicar e vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor, nos tornando seres humanos melhores. Grande abraço e até os próximos vídeos. Se inscreve aí. Ó, leva um segundo para se inscrever, é um trabalho para editar, fazer tudo. Vai lá, faz, se você quiser, claro. Vai lá, inscreve.